Quem está entrando agora? Sem som. Agora o som pegou, pastor. Eu mudei o celular também aqui. Vou ainda perder um pouquinho na qualidade da imagem, mas eu acho que dá para a gente levar. Ah, vocês estão me ouvindo? Porque estão ouvindo, pessoal? Pegou? Pronto. Só não vou poder Agora usar o sim, né? fone desse celular, mas aí eu acho que dá para a gente levar. Só ficou um pouquinho ruim a imagem, porque essa câmera desse outro celular está um pouquinho danificada. Mas, Não, tudo bem. pronto. Vamos lá. Pode Paramos aqui ajustar. no capítulo. Assim. Ok, agora estamos com som. Pronto, vamos lá. Vamos lá, gente. Espero que vocês acompanhem a gente aí. Tá dando para ouvir os dois. Ok, os dois. Então vamos embora, vamos mandar ver. Vamos lá, Paulo. Então, eu estava comentando, né, antes, quando estava sem áudio, que a proposta é que a gente faça um estudo panorâmico. Né? E no estudo panorâmico, a gente faz uma análise superficial, focando na principal ou nas principais mensagens que o livro traz, o papel dele dentro da história do povo de Israel e da história da igreja, e o papel que Deus também desempenha, né, através da tipologia, né, dos tipos que a Bíblia traz no Antigo Testamento e que revela no Novo Testamento. Então, o foco do nosso estudo é fazer esse panorama. Aí a gente está usando esse material de Exato. apoio, é uma revista, para a gente começar a conversar. Primeira coisa que a gente geralmente se coloca a pensar quando a gente lê um livro é quem é o autor. Quando a gente vai ou procura comprar algum livro ou vai ler algum livro, em geral a gente se debruça primeiro sobre o autor para tentar entender quais são as características desse autor e a forma como ele escreve, né, para tentar também analisar os fatos que ele está descrevendo ali, né? Então, Josué tem essa característica, né? A tradição, digamos assim, mais ortodoxa, acredita que Josué teria, sim, de fato, escrito alguma parte do livro dele, mas não se sabe ao certo se todo o livro foi escrito por ele, tanto que a nossa revista e alguns comentaristas também preferem não firmar nenhum autor específico, né? Alguns, inclusive, né, de uma ala mais liberal, chegam a dizer É, que o livro de Josué é uma composição de outros livros menores. Mas a questão é que, tanto no capítulo 5 do livro de Josué, quando ele fala que passou o Jordão, né, nós passamos, o livro isso. propriamente, internamente, dá a entender que ou foi Josué que escreveu, ou alguém muito próximo a ele na época, né, em que o povo acabava de chegar ali à entrada de Canaã. E essa introdução que o senhor falou, ela é muito pertinente porque, né, talvez quando a gente vira a folha, seja mais simples hoje do que quando o povo de Israel mudou, teve a mudança do É líder, né? Hoje virar a folha e verdade. ver de Moisés e agora ver que é Josué é mais fácil. Mas para o povo de Israel não era tão simples. Alguém que andou com Deus, que falou com Deus, que teve a revelação da lei de Deus, né, que inclusive teve o seu rosto brilhando por conta da glória de Deus, agora é substituído por alguém que já havia sido provado do ponto de vista militar, né, na batalha contra os amalequitas no deserto, e havia andado junto com Moisés, mas que ainda não tinha nenhum respaldo, digamos assim, do próprio Deus, de que o seu ministério, que a sua liderança, Verdade. de fato, era investido por Deus. Né? E aí, esse primeiro capítulo começa exatamente tendo esse propósito. O propósito do capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, é fazer com que Josué, diante dos israelitas, seja enxergado como um líder instituído por Deus. Aquele com quem agora Deus Correto. vai falar, vai andar para conduzir o povo. E isso precisa, né, dentro da história bíblica, inclusive, né, isso vai ser endossado através de alguns sinais. E os sinais eles vão estar permeando todo o livro de Josué. Um ponto de contraste com o que a gente viu antes nos livros da lei e com o livro de Josué é que o livro de Josué ele agora tem uma área prática. Ele passa agora só daquela ideia de que existe uma lei que precisa ser cumprida e agora ele vai tentar construir uma identidade de nação,
para o povo de Israel. E como a lei deve ser aplicada na prática entre os israelitas, né? Então, Moisés recebeu as tábuas da lei, todo mundo sabia o que era a lei de Deus, o que Deus estava pedindo, mas agora, enquanto nação, Israel ia ser provado, né, diante do seu poderio, diante das suas conquistas, em como aplicar essa lei enquanto nação. Então, a gente tem uma mudança aqui, né, e uma tendência natural do livro de Josué caminhando, né, depois como nos outros livros históricos, na constituição e na narrativa da construção de Israel enquanto nação. Essa é a ideia principal, quer dizer, a sugestão do livro aqui logo no início, né? A Israel está tentando se lançar enquanto nação. Então, tem, pelo menos aqui na nossa revista, uma divisão bem pertinente, eu achei muito bacana a divisão que ela fez, do livro em duas partes. A primeira parte, em relação à conquista do território, das terras que foram prometidas, e depois da organização. O que seria essa organização? A distribuição das heranças. É claro que como o senhor leu aí, logo no início, Gênesis capítulo 15, né, verso 18, que o povo ia chegar numa terra prometida. O verso 16 desse mesmo capítulo vai dizer que Deus, inclusive, ia usar o povo de Israel para, digamos, lançar o seu juízo sobre aquele povo que habitava aquela região. Não é uma conquista, digamos, aleatória. Primeiro, que Deus promete essa terra ao povo de Israel, e segundo, porque o povo de Israel, como representante do povo de Deus na terra e como representante do próprio Deus, iria ser usado para infligir o juízo de Deus àquela. Isso também. A expressão é de que a medida dos pecados dos amorreus não tinha sido enchida ainda. Então, estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem? Para mim deu uma travada aqui. Eu vou continuar. Vamos lá. Então, são duas as divisões, né? Então, nós temos a conquista do território e a ocupação da terra, né, de acordo com as sortes lá da herança das tribos, né, das 12 tribos. E a gente vai ler uma passagem aqui chave, para não deixarmos, claro, a leitura da palavra de Deus em segundo plano. Eu vou ler aqui o capítulo 1, do verso 1 até o 9. Eu acredito, pastor, que nesse trecho aqui, embora existam todos os 24 capítulos de Josué, esse trecho aqui ele condensa bem e resume bem qual vai ser, a partir de então, a partir de agora, a forma como o povo de Israel vai se conduzir, né? Como o povo de Israel vai entrar na Terra Prometida. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí, acompanhe comigo, Josué capítulo 1, verso 1 até o 9. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, o servo de Moisés, chamado Josué, filho de Nun. Agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Prepare-se para guiar todo este povo na travessia do Rio Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. O que prometi a Moisés, repito a você. Todo lugar onde vocês pisarem, eu darei aos descendentes de Israel. Seu território se estenderá desde o deserto, ao sul, até as montanhas do Líbano, ao norte, desde o mar Mediterrâneo, a oeste, até o rio Eufrates. Até o rio Eufrates, a leste, incluindo ainda toda a terra dos heteus. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com vocês, assim como estive com Moisés. Com você, assim como estive com Moisés. Não abandonarei, nem deixarei as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está sendo escrito.
Só assim você prosperará e terá sucesso. Digo e repito, ser forte e corajoso, nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você estiver. Verso 9, o Senhor estará com você onde você estiver. Então, aqui está o resumo do que é que vai acontecer. Deus comissiona Josué e dá os direcionamentos. Olha, você vai ser o líder do povo, só que para você ser o líder do povo, você precisa cumprir alguns requisitos também para que o seu intento seja exitoso. Eu prometo que ninguém será capaz de resistir vocês. Por quê? Porque eu estou com vocês. É aquela expressão que a gente vê repetida no capítulo 8 do livro de Romanos, que Deus, quando é por alguém, ninguém pode ser contra essa pessoa. Então, o que está sendo colocado aqui é que se o povo de Israel for obediente, Deus vai caminhar com eles e vai subjugar as nações que estão nos artigos da lei, nos preceitos da lei que o próprio Deus instituiu. Então, a gente vê que isso vai dar o tom de toda a trama do livro de Josué. Quando o povo obedecer, o povo vai conquistar as terras. Quando o povo desobedecer ou não se purificar, o povo não vai conseguir lograr êxito nos seus intentos. Então, basicamente, o livro de Josué vai ser um resumo, né, digamos, da parte prática um resumo da parte prática de como o povo vai receber as bênçãos se obedecer e como vai receber as maldições se não obedecer. Então, basicamente, a gente tem essas questões. Então, eu vou lançar aqui uma estrutura da teologia do livro, tá? Pelo menos aqui em 4 pontos, para que quem estiver nos ouvindo aí possam acompanhar. O primeiro ponto, né, eu dividi aqui em 4 partes o livro, está lá no capítulo 1 até o capítulo 5, verso 12. É o preparo para entrar na Terra Prometida. Eles acampam em Gilgal antes de entrar na Terra Prometida. Eles estão à porta das terras de Canaã. Depois a gente tem uma narrativa das conquistas que o povo faz, liderados por Josué, dos capítulos 6 até o capítulo 12. Começa com Jericó, naquele evento emblemático da queda das muralhas, segue as lutas no centro-sul, noroeste, sudeste, quando Azor é queimada por Josué. Em seguida, vem a lei, deixa eu só pegar aqui, em seguida, vem a divisão, vem a lei dos reis cananeus, né, que são derrotados. Tem a vez dos reis cananeus que são derrotados, capítulo 12, versos 1 a 24. Divisão e distribuição da terra, está né, toda aí do capítulo 13 até o capítulo 21. E a volta das 2 tribos e meia. Né, eu tenho ali Manassés, a meia tribo de Manassés, a tribo de Gad e de Ruben, voltando para habitar a Transjordânia, como aceitação de Josué de que, de fato, a conquista unificada do povo daquela terra havia sido concluída, né, em primeira parte concluída. Uma coisa que tem que ficar claro, antes da gente entrar, né, nos temas do livro de Josué, pastor, é que é interessante, porque que o povo não consegue conquistar completamente as possessões que Deus havia delimitado. A conquista ela é parcial, ou seja, existia todo um domínio delimitado que Deus havia, né, colocado ali nas fronteiras, mas o povo não conquista todos eles. E isso traz uma tensão dentro do próprio livro. Que tensão? A tensão que a gente vai ver discutida nos outros livros históricos.
nos outros livros históricos. Qual seja essa tensão? A tensão de que o povo não consegue conquistar porque é desobediência. Eu não estou lhe ouvindo, pastor. Eu não estou lhe ouvindo. Está ouvindo? Eu não estou lhe ouvindo. Eu não estou ouvindo quando o senhor está falando. Bom, então nós temos aí essa questão, né, que o povo não conseguiu conquistar toda a terra. E qual é a tensão que existe? Que a gente vai ver desenrolar. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Então, eu não estou ouvindo, eu vou continuar aqui, pastor. Caso o senhor entenda que seja melhor sair e entrar de novo, vamos lá. Então, o que a gente tem? Essa tensão que se desenrola nos outros livros é a tensão de que, se o povo for fiel, o povo conquista aquilo que Deus prometeu territorialmente. Se o povo não for fiel, o povo vai ser amaldiçoado e não vai conseguir adquirir aquilo que por herança havia sido prometido. É aquela aliança baseada nas obras. Nas obras. Então, a gente tem essa tensão de que o povo não consegue conquistar tudo, mas conquista algumas coisas. E conquista se e quando o povo obedece, inclusive, às estratégias de Deus. Então, temos alguns temas aqui de Josué. Deus está cumprindo as suas promessas. Deus começa a cumprir. A gente sai agora daquele campo da promessa aliança aparece nos pontos principais da conquista, como a travessia do Rio Jordão, porque a gente vai ver no relato lá da travessia do Rio Jordão. Isso está, acho que no capítulo 2, ou no capítulo 3 do livro de Josué. No capítulo 2 do livro de Josué. Então, o que é que a gente tem? A Arca da Aliança representa a presença do próprio Deus. Então, a despeito do que Moisés conseguiu fazer no Mar Vermelho, de abrir o Mar Vermelho e passar a seco, agora isso se repete com Josué. Josué, quando vai atravessar o Rio Jordão, quando a Arca da Aliança está chegando próximo da margem, quando o pessoal pisa ali perto, o Rio Jordão se abre e o povo também passa a seco. Isso, inclusive, rendeu a construção de um memorial para relembrar isso que Deus fez, iniciou, né, naquele processo. E vai estar também no evento de Jericó, em que as muralhas elas vão cair. A arca também ela é levada como símbolo da presença de Deus no acampamento dos israelitas. Então, o primeiro tema de Josué é a conquista da terra, né, do território, como cumprimento da promessa de Deus. O segundo tema é que, e aí isso está tudo condensado, né, nesse primeiro capítulo, nos no capítulo 5, verso 6, capítulo 9, verso 24, no capítulo 21, verso 43, nós vamos ver claramente as vitórias e as possessões sendo atribuídas ao próprio Deus. Embora o povo estivesse armado, organizado enquanto exército, Josué com um anjo, né, que a gente chama teofania, ou seja, uma aparição, né,
da segunda pessoa da Trindade, né, de Jesus, para encorajar Josué, para mostrar que Deus iria pelejar pelo povo. Então, nós temos aí que a figura de Deus é central nas conquistas do povo de Israel. E não o contrário. Não é o povo que protagoniza a sua própria história. A história do povo de Israel é protagonizada pelo próprio Deus, conduzindo o seu povo adiante. E isso nós vamos ver também em outras referências do Antigo Testamento. O terceiro tema é que... Vocês ouviram aí o segundo tema, pessoal? O primeiro tema foi a conquista da terra como cumprimento da promessa. A gente vê isso no livro de Josué. O segundo tema é a terra como dádiva de Deus. Deus é que vai protagonizar a história do povo. É ele que conduz o povo à vitória. E não o povo que ofere as vitórias ou ganha sozinho. E o terceiro tema do livro de Josué é que a posse é condicional. Se o povo for obediente, se o povo tiver fé, de fato, eles vão permanecer e vão conquistar aquilo que Deus prometeu para eles. Então, a nossa revista aqui, ela faz uma consolidação disso que a gente está conversando. Do capítulo 1 até o 10, eles decidem atravessar o Jordão, prosseguem o caminho, obedecem a Deus e fazem memorial lá depois que ultrapassam o Rio Jordão, e seguem rigorosamente a ordem do Senhor no capítulo 6, culminando com a conquista de Jericó. E a conquista de Jericó é apenas o início, mas ela é emblemática. A conquista, ela é emblemática. Spinelli, o que é que você não está entendendo aí? Eu vi aqui que alguém comentou, não está entendendo. Estão me ouvindo aí? Então, o primeiro tema é esse, com a conquista como cumprimento da promessa. A terra como dádiva de Deus. A posse condicional dessa terra, a obediência. E um quarto tema é o julgamento de Deus enquanto em geral, pensam. Né? A Guerra Santa que está sendo discutida aqui é, primeiro, que o povo de Israel vivia numa teocracia, ou seja, o governo e as ações elas eram baseadas no governo do próprio Deus, e o próprio Deus, por ser santo, justo e bom, ele inflige seu juízo, né? E a gente viu isso nos outros livros da Bíblia, né? Na destruição de Sodoma e Gomorra, nós vimos isso na própria passagem, né, do zelo de Finéias, quando existe um do povo que se contamina com os habitantes de uma terra estranha. Então nós vemos que Deus ele pune não só o seu próprio povo, mas ele pune todos aqueles que cometem pecados. Então o povo de Israel, como povo de Deus, como teocracia, ele é chamado a fazer uma guerra santa de modo que o povo seja o lado de Deus, fazendo justiça sobre a terra, e aqueles que estão sendo combatidos sejam o mundo, né? Aqueles que estão longe de Deus, né? E isso não é sem razão, como eu estava falando lá em Gênesis capítulo 15, versos 16 até o 18, que o senhor fez a leitura também aí, né, num determinado momento. Até que o verso 16 é bem claro, né? A medida do pecado dos amorreus ainda não se encheu. Então, a conquista de Canaã era um ato de justiça do próprio Deus. Então, nós temos aqui 4 temas interessantes do ponto de vista teológico, né? A conquista da promessa através da terra, da conquista da terra, a terra como dádiva de Deus, está lá no capítulo 5, verso 6, capítulo 9, verso 24. A terceira é que a posse é condicional, essa posse ela não é irrevogável, Deus pode revogar se o povo não for obediente aos seus preceitos, à sua lei, e de que o povo é usado aqui como uma guerra santa, né? Uma guerra em que o próprio Deus está fazendo justiça contra o pecado desse povo. E eu vou repetir, né? O próprio povo de Deus experimenta isso num determinado momento, quando volta a pecar e se distancia de Deus. Isso é representado
no cativeiro babilônico. Então, isso não é uma prerrogativa, porque algumas pessoas e alguns comentaristas podem fazer algum tipo de análise pensando de que aqui existe alguém, né, que está punindo pessoas sem uma razão qualquer. O pecado é levado muito a sério, né? A gente viu isso nos 5 primeiros livros, né? A gente vê, mais ou menos, pastor, em cada livro tem alguém que comete um deslize pesado, né? No primeiro livro a gente tem o Adão, né, comendo lá o fruto proibido. No livro de Êxodo, a gente vai ver também as pragas, né, do Egito fazendo justiça contra o pecado do próprio povo do Egito. Nós vamos ver no livro de Levítico, o fogo estranho sendo aceso diante de Deus, né, e Nadab e Abiú morrendo ali. E nós temos também no livro de Números a revolta, digamos assim, por dizer, né, contra a liderança de Moisés, o florescer do bordão de Arão, né, a terra se abrindo para debelar a rebelião de Corá. E isso vai perpassar boa parte dos livros da Bíblia. Né? Então, Deus pune o pecado dentro do seu povo e fora dele. Então, a conquista é um efeito dessa punição daqueles povos. O julgamento dessas nações é feita através do próprio povo de Deus. Então, são esses 4 temas teológicos e a gente não pode esquecer do seguinte, que esse julgamento, né, isso está na espinha dorsal da teologia do livro de Josué, de que Deus ele é um Deus justo, mas ele é um Deus amoroso também. E olha que interessante, né? A gente tem no capítulo 6 a vitória do povo de Israel contra Jericó. Mas no capítulo 5 o povo se prepara. Se a gente for ler o relato, a gente vai ver que o povo não se circuncidou no deserto. E Deus, antes que eles entrem em Jericó, eles se circundem. Que eles façam esse ritual que não foi feito durante o deserto e como a Páscoa, como uma preparação, uma purificação, uma santificação para que possam herdar a promessa. Né? Isso tem um paralelo muito bacana no Novo Testamento, eu não vou falar agora para a gente tratar isso no final. Né? Então, no capítulo 6, eles conseguem vencer porque eles se purificam e executam a ordem de Deus como ela é dada. Eles rodeiam lá a terra, levam a arca da aliança. Mas, no capítulo 7, acontece o oposto. Um rapaz chamado Acã vai lá, pega o que não deveria pegar, porque Deus disse que não era para se tomar nada dos despojos daquela cidade. E aí o povo cai diante de um rei, né, o rei de Ai. E somente depois que o povo é purificado, o povo consegue derrotar essa nação que, aos seus próprios olhos, né, aos olhos do próprio povo de Israel, é fraca. Tanto que o povo diz assim, não, manda 2.000, 2.000, 3.000 pessoas, porque o povo é fraquinho, não vai argumentar, não. Daí Deus mostra que não é assim, que a vitória não tem a ver com números, tem a ver com a sua fidelidade, com a fidelidade do povo à sua aliança. Em o capítulo 8, o povo lá restaura essa aliança, né, renova essa aliança, Acã é morto, né, apedrejado por conta do seu pecado, e o povo consegue derrotar essa outra nação que estava no seu caminho. Então, Deus não deu uma derrubada. Quem é que ele salva? Raabe. Então, nós temos aqui um exemplo claro, no livro de Josué, que Deus é justo, que ele pune o pecador, mas que ele também é gracioso, que ele salva o pecador. Raabe, inclusive, é listada lá no capítulo 11 de Hebreus como alguém que teve fé e escondeu os espias, acreditando, sabendo que Deus, o Deus do povo de Israel, daria vitória àquele povo. Né? Então, Raabe é salva. E olha que Raabe, a gente vê o relato lá, ela é uma prostituta, mas Deus a salva. Né? E depois ela é relacionada não só como uma heroína da fé, como uma ancestral de Jesus Cristo. Então, nós vimos aqui que Deus não é um Deus que age raivosamente, como algumas pessoas costumam dizer. Mas ele é um Deus justo e ele é um Deus gracioso. Então, nós vemos que essa posse ela é condicional. E como é que Josué se enquadra na revelação? Seguindo isso que a gente está discutindo. Lembrando que quem vai entrar agora, pessoal, né, no livro de Deuteronômio é a nova geração. A antiga geração, isso está na nossa revistinha aí, o item 3.2, a nova geração vai entrar. Né? E aquilo que eu falei no início, né, de que Josué precisava de um sinal para poder ser investido de liderança, acontece. Né? Moisés atravessou o Mar Vermelho, Josué agora faz a travessia do
Rio Jordão. O faraó é derrotado por Moisés e agora Jericó, que é uma cidade muito poderosa e muito grande, também é derrotada. A disciplina de Deus atinge a antiga geração e atinge a nova geração. Deus usa a criação em benefício do seu próprio povo. No deserto, a gente vê que Deus mandou o maná. Só que agora, Deus usa a natureza de uma outra forma. Naquela célebre passagem sobre o sol parar lá durante a defesa do povo dos gibeonitas, que fizeram aliança com o povo de Deus. O maná agora para de cair, mas Deus usa outras áreas da natureza para ajudar o seu povo na conquista naquilo que ele prometeu. Gente, a gente já está chegando aqui perto do fim, a gente tem aí até 8h30, foi esse horário estipulado, e eu quero só finalizar com mais 2 tópicos que a gente tem que tratar, que é Josué na revelação, ou seja, na Bíblia, como Josué se encaixa dentro da história de Israel, e Josué na história da redenção. Existe a história de Israel como um povo, no relato histórico, mas existe o encaixe do livro de Josué dentro da história da redenção. Como assim dentro da história da redenção? Todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento, eles falam a respeito de Cristo. E Cristo está revelado também aqui nas páginas da escritura do livro de Josué. Então, Josué, ele trata aqui, agora como eu falei no início, de forma prática, enquanto nação, como o povo vai ser tratado se não obedecer à lei. Nós vemos que Josué foi usado para destruir Jericó. Mas o mesmo povos que resistiam à sua própria condenação. Não é o povo de Israel que tem esse poder, é o próprio Deus que age em favor deles. A conquista da terra é uma expressão da fidelidade de Deus à sua aliança de Israel. E isso vai ser tratado, como eu falei lá, mais à frente no livro de Juízes, Reis, como a base, o alicerce da disso, de que, olha, se Deus for respeitado, se nós formos fiéis à sua aliança, ele vai sim dar como dádiva, a gente viu lá no tema teológico, que é a terra como dádiva, vai dar como dádiva, até uma redundância, a terra. Mas caso o povo não faça isso, eles vão ser amaldiçoados. Então, o livro de Josué, na história da revelação, tem essa colocação da fidelidade de Deus, da justa retribuição de Deus aos bons feitos e os maus feitos que o povo de Israel pratica. A solidariedade corporativa. Como assim solidariedade corporativa? A gente vive uma época aí do Antigo Testamento de mediação. Existem mediadores entre Deus e o povo. Então, o que uma pessoa faz, todos os outros homens da nação, toda a nação, de forma geral, sofre com essa situação. Se aconteceu isso com Acã e o povo foi derrotado pela nação de Ai, o de Ai, a pronúncia não me vem agora à mente, isso também acontece na relação de Davi, no censo que Davi levanta, na morte de Urias e no adultério, na idolatria de Jeroboão e de Manassés. Mas coloca também que a forma como tanto o conteúdo como a forma, eu queria até ressaltar isso aqui, da conquista, de como o povo vai agir, não deve ser própria do povo, deve ser de Deus. Veja que interessante, pastor. E todos que estão me ouvindo aí. Não é somente guerrear, não é somente acreditar. A fé tem a ver com a obediência. Não é somente acreditar que Deus vai dar a possessão por herança na terra de Josué, mas fazer conforme tudo que Deus ordenou. O exemplo aqui em Jericó, eles não usaram, por exemplo, um ariete ou
algum canhão ou algum tipo de instrumento contundente, né, para poder quebrar a muralha de Jericó. Deus falou para rodear a cidade. Ou seja, quem dava a estratégia e quem dizia como deveria agir era o próprio Deus. Né? Que negócio maluco, né? Como assim? Eu vim para uma guerra e vou rodear uma cidade. Eu estou ficando doido, vou ficar rodando aqui nas muralhas e eu fico pensando, no primeiro dia o povo roda, nada. Segundo, terceiro, quinto dia, nada. Mas a gente vê que quando o povo obedece à estratégia de Deus, nós vemos que aquilo que Deus prometeu acontece. Quando não, quando o homem foge a sua própria estratégia, ou a nação foge a sua própria estratégia, a derrocada é fatal. Então, isso está bem claro na revelação. O apogeu e a derrocada do povo israelita tem a ver exatamente com a sua infidelidade. E no Novo Testamento, né, nas expressões do Novo Testamento, do livro grego, do grego koiné, a fé, o radical da palavra fé, é o mesmo da palavra obediência. Então, não existe fé sem obediência. Né? E também a obediência sem fé, ela é mero ritual. Então, a ideia central é essa, de que a fé, ela é... do próprio Deus. E Josué na redenção. Eu gosto muito dessa parte porque a gente aplica no Novo Testamento aquilo que o Antigo Testamento não revela claramente, né? Mas traz uma profundidade, assim, que eu não consigo nem explicar, sabe? Eu fico até emocionado às vezes porque Deus é muito perfeito. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 1 até o verso 6, até o verso 6, que diz assim, vocês depois podem ler, eu vou ler aqui, mas vocês podem acompanhar depois, podem anotar. Olha o que Paulo fala, nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto há muito tempo. Deus os guiou, enviando a nuvem que se movia à frente deles. Assim, ele os levou em segurança através do mar. Isso poderia ser chamado o seu batismo, batizados tanto no mar como na nuvem, como seguidores de Moisés, representando sua submissão a ele como líder. E por um milagre, todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Cristo estava lá com eles, como uma rocha espiritual. Entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos foram espalhados no deserto. Com esta lição, somos advertidos de que não devemos desejar coisas más, como eles fizeram. Verso 7 agora. Nem adorar ídolos, como alguns deles adoraram. As Escrituras nos dizem que o povo se sentou para comer e beber, e depois se levantou para dançar. Não pratiquemos a imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e 23.000 caíram mortos num só dia. E não ponham o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas obras. Não se queixem como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou seu anjo destruidor. Verso 11. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós, a fim de nos advertir contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que sirvam de aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessa, que isso lhe sirva de advertência, para que você também, porque você também pode cair em pecado. Então, mais à frente, o próprio Paulo vai dizer que é tentar o próprio Cristo. O que está escrito no Antigo Testamento não está dissociado do que está escrito no Novo Testamento. A gente vê a figura dos livros de Josué na história da redenção. Qual é essa figura? A figura de que tudo aquilo que sucedeu ao povo naquela época não é diferente do que pode suceder ao povo na época presente. Porque o que sucede ao povo, de forma prática, tem, na verdade, um pano de fundo espiritual. Qual é o pano de fundo espiritual? A desobediência. E a desobediência tem a ver com a incredulidade. Eu posso dizer que eu acredito em algo se eu, de fato, não sigo segundo aquilo que eu acredito? Vamos supor que eu acredito, não supor não que tem uma lei física, né?
Eu acredito que os corpos caem porque existe uma atração entre eles, né? Se eu soltar uma bolinha, ela vai cair. Por que ela vai cair? Porque eu sei que tem a lei da gravidade. Mas se eu não acredito que a lei da gravidade existe, eu vou pular de qualquer prédio. Porque simplesmente eu vou agir de acordo com aquilo que eu acredito. Agora, por que eu não pulo do prédio? Porque eu acredito que se eu pular, eu vou cair. Então, eu acredito nessa lei. Então, a obediência está intimamente ligada com a nossa fé. E não é só uma fé nesse fato, nesse caso aqui, uma fé de assentimento intelectual, mas é uma fé de confiança, de acreditar de fato que aquilo é real. É diferente de eu ler Platão, Sócrates, Aristóteles e dizer, beleza, eu concordo com o que eles dizem, mas eu não sei se eles existiram. É diferente. Então, a ideia é essa. E para finalizar, que é o fim, né, dessa história da redenção, quer dizer, o fim não, né? A figura, mas para mim, que está aí bem escrita no livro de Josué, na história da redenção, né, em figura, está lá no capítulo 4 do livro de Hebreus. Eu não vou ler aqui ele todo, mas eu vou ler só aqui um pedaço, que é o verso 8, que diz assim: este novo lugar de descanso, acerca do qual ele está falando, não quer dizer a terra de Israel, para a qual Josué os conduziu. Se Deus quisesse dizer isso, não teria falado muito depois a respeito de hoje, como ocasião para entrar no seu descanso. A terra prometida, né, a terra de Canaã, embora seja tal qual como Josué, que é um tipo de Cristo, porque Josué conquistou a terra derrotando inimigos. Jesus Cristo já cumpriu na sua vida a conquista, ele derrotou Satanás, ele entrou na casa do valente e destruiu a sua casa, né? E tomou posse, né, da vitória, venceu a morte, venceu o mundo. Né? São pelo menos 3 vitórias aí que me vem à mente agora. A vitória sobre o mundo, a vitória sobre Satanás e a vitória sobre a morte, que era o único inimigo, como Paulo diz lá no 1 Coríntios capítulo 15, que deveria ser vencido. As amarras da morte não foram suficientes para segurar Jesus. Então, Josué é uma figura, né? Prefigura aí Jesus no Antigo Testamento. O conquistador, aquele que conquista, aquele que cumpre a aliança e que toma por possessão a herança. E agora nós podemos, de fato, receber essa herança. Como o povo recebeu lá, do capítulo 13 até o capítulo 21, né? Cada tribo recebeu a sua herança, nós recebemos a nossa herança. E qual é o penhor dessa herança? O Espírito Santo. Está lá no livro de Efésios, capítulo 1, no verso 14, né, que nós temos o penhor dessa herança. No capítulo 8 do livro de Romanos, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Herdamos a herança dos santos da luz e que somos também herança do próprio Deus. Então, o livro de Josué prefigura aí a imagem de Jesus Cristo, o conquistador. Né? Nós vamos ver em vários livros a figura desse Jesus. Né? O Jesus, agente da criação, no livro de Gênesis. Nós vamos ver o Jesus libertador no livro de Êxodo. Nós vamos ver o Jesus santo no livro de Levítico. Nós vamos ver o Jesus fiel no livro de Números. E agora no livro de Deuteronômio vamos ver o Jesus profeta, que é o profeta que vai se levantar à semelhança de Moisés. E nós vimos agora a figura de Jesus conquistador, do varão de guerra, daquele varão que peleja pelos seus, que conquista a vitória para os seus. Por isso que nós encontramos aquela belíssima expressão, né, de que somos mais do que vencedores. Por meio de quem? De Cristo, que nos amou. Se o povo de Israel poderia dizer que eram vencedores, né, porque Deus ajudou, porque Josué batalhava por eles, nós agora podemos, na plenitude da revelação, dizer que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, que nos amou. E para finalizar, que isso fique claro, meus irmãos, né, aqui dentro da nossa discussão da EBD, né, é por meio de Cristo que nós somos mais do que vencedores. Não é por meio de nós mesmos, dos nossos próprios méritos, das nossas próprias ações, mas por meio de Cristo. Porque ele sim obedeceu perfeitamente à aliança. Ele cumpriu a medida de todas as coisas e nos deu o seu sangue para que todos aqueles que nele crescem pudessem ter a vida eterna, pudessem herdar a porção verdadeira, agora a espiritual, a que não murcha, a que é incorruptível e a que vai ser dada a nós na revelação final da sua segunda vinda, mas que já nos é dada hoje através do penhor do Espírito Santo.
né? Então, nós tratamos aí, panoramicamente, né, do livro de Josué em todas as suas matizes. Quais são as matizes? Dentro da história do povo de Israel, dentro da história do povo de Deus na revelação, dentro da história da redenção. Né? E finalizamos aí, e ele finaliza também, né, a história, né, lá no capítulo 24, naquela bela expressão de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, Josué estava disposto a servir ao Senhor. Isso deve trazer muitas aplicações para a gente, né, de que a fidelidade, a fé e a obediência a Deus devem andar concomitantemente, juntas, elas não podem se dissociar. De que Deus ele é justo, ele não abre mão da sua santidade, e nós não devemos abrir mão da nossa santidade por quaisquer que sejam os motivos, por mais justos que possam parecer aos nossos próprios olhos. Mas ele também é gracioso ao salvar Raabe, alguém que foi alvo da graça, da misericórdia de Deus, e como nós somos através de Jesus Cristo. E ele nos conclama nesse dia de hoje a permanecermos fiéis à sua palavra. E salvação, de que nós permaneçamos fiéis à sua palavra e que não nos afastemos dele, não deixemos a nossa força. E o último tópico era dizer o seguinte: pessoal, a história do livro de Josué traz também uma edificação para a igreja. As tribos lutaram juntas. A tribo de Gad só voltaram depois que a possessão estipulada lá pelo cumprida minimamente, junta. Nós temos os mesmos inimigos, nós enfrentamos os mesmos que Jesus enfrentou aqui nessa terra. E juntos nós podemos avançar, nós podemos cuidar uns dos outros. Nós temos aí o mundo para lutar, nós temos ainda o diabo contra a qual, enquanto habitar mas para termos paz com Deus, termos paz com os nossos irmãos e para guerra contra o mundo. Mas as nossas armas, elas são poderosas para com Deus, não para com os homens. Não são segundo homens. E a nossa guerra, elas são não contra a carne e nem contra o sangue, mas aos principados nas regiões celestes. Era isso, né? Eu sei que eu passei um pouquinho da mas Josué, dando o panorâmico do livro de panorâmico da Bíblia agora nesse primeiro semestre do Antigo Testamento. Eu não sei se eu acho que eu falei bastante aqui. A gente vai continuar as discussões no WhatsApp. Não sei se o pastor vai fazer alguma consideração aí antes da gente finalizar. Essa é a paciência de vocês também. Eu estou empolgado aí com o estudo do livro de Juízes, né? Vamos que vamos, porque eu sei que tem muita coisa boa aí para a gente discutir. Eu vi aqui que Samuel disse que ele está mandando uma consideração.
o quão importante, Senhor, é andarmos na tua presença, meditarmos na tua palavra de dia e de noite, e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Jesus Cristo, teu Filho, cumpriu perfeitamente o mandamento e por ele, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Isso não nos coloca numa situação de repouso ou de inércia. Não, pelo contrário. A despeito do que Jesus fez, nós também devemos continuar batalhando dia após dia, porque tu és santo, tu és justo e misericordioso. O repouso eterno